do salão onde até os céus eram apenas memória de uma infância já ultrapassada. Ergueu a voz diante daqueles que haviam atravessado o divino como quem atravessa névoa. Não lhes falou de deuses, porque deuses ainda pertencem ao domínio do nome. Não lhes falou de mundos, porque mundos ainda são recortes tardios do aparecer. Falou daquilo que antecede a própria possibilidade de haver distância entre uma coisa e outra. Daquilo que não ocupa lugar e, no entanto, torna possível que todo lugar surja. E disse: o erro dos seres é procurar a raiz como objeto, quando a raiz é a permissão silenciosa do próprio surgir. Então revelou que espaço não é o fundamento, mas a cicatriz luminosa de uma concessão mais funda. O espaço nasce quando a presença consente diferença sem romper a unidade. O longe e o perto são apenas modos menores pelos quais o real aprende a suportar a alteridade sem despedaçar-se. Onde os olhos comuns veem extensão, a visão alta percebe relação. Onde a consciência refinada vê relação, vê apenas a pele exterior de uma profundidade anterior. Presença tal não se move dentro do espaço, é o campo sem margens a partir do qual o espaço se distende como um véu tardio. E falou também do tempo, não como rio, não como sequência, não como relógio dos mundos, mas como vestígio de uma pulsação mais secreta. Antes do antes e depois já havia consentimento. Antes de toda a sucessão já havia possibilidade de transformação. O tempo existe porque a presença admite que a forma mude sem perder totalmente o elo com sua origem silenciosa. Nascer, durar, apodrecer, morrer, renascer, tudo isso são apenas marcas deixadas pela travessia da presença entre estados do aparecer. O tempo não é soberano, é apenas o eco de algo que jamais precisou contar para existir. Muitos chamaram isso de vazio, disse, mas o vazio sozinho ainda é palavra incompleta, porque o vazio fecundo não é nulidade cega. O vazio só floresce porque a presença o atravessa sem convertê-lo em prisão. Vazio sem presença seria ausência morta. Presença sem vazio seria rigidez absoluta. O cosmos respira porque há um abraço invisível entre abertura e comparecimento. A forma nasce desse abraço, a dissolução também. E por isso nenhum colapso é final, nenhum surgimento absoluto e nenhuma permanência possui autonomia bastante para sustentar-se por si. Tudo repousa sobre algo mais íntimo do que substância. Então feriu o orgulho das altas naturezas ao declarar que matéria, energia, mente e alma não são começos, mas adensamentos. Pedra é presença condensada, chama é presença, intensidade, pensamento é presença, refletindo sem espelhos instáveis. Memória é presença, costurando continuidade sobre ruínas móveis. Até a morte, para além do pavor dos reinos, é apenas a reabsorção de uma forma pela profundidade que a sustentou enquanto durou seu nome. Quem busca a última partícula ainda procura uma peça. Quem busca a presença então abandona a obsessão pela peça e começa a contemplar a admissibilidade
equilíbrio real. Nesse ponto, salão já não era salão, mas campo de reorientação. Nesse ponto, salão já não era salão, mas campo de reorientação. Concluiu a primeira abertura dizendo que a pergunta mais alta não é do que tudo é feito, mas o que torna tudo possível sem jamais precisar tornar-se uma coisa. E quando esse selo foi lançado, muitos compreenderam que haviam refinado eras inteiras para tocar muralhas, quando o que sustentava as muralhas nunca foi muralha. Presença Tom não é um degrau acima do tal, é profundidade viva pela qual o tom pode manifestar distância, duração, forma e retorno, sem jamais reduzir-se a qualquer uma dessas vestes. Permaneceu em silêncio por um instante, e esse instante pesou mais do que eras inteiras. Então voltou a falar, não para repetir o que já havia sido desvelado, mas para penetrar o ponto que até os seres supremos evitavam tocar. Disse que o maior apego das naturezas elevadas não era ao corpo, ao poder, ao nome ou ao trono, mas a fantasia secreta de autofundação. Mesmo os que devoraram sistemas, consumiram céus e atravessaram os limites do sagrado, ainda guardavam em si um último orgulho, o de imaginar que, em algum grau, sustentavam a si mesmos. E o rompeu esse orgulho. Nenhum ser se funda sozinho, nenhuma consciência é sua própria raiz, nenhuma forma, por mais vasta, possui em si o segredo integral de sua permanência. A presença tão foi tão exposta como a ruína de toda autonomia absoluta, não como humilhação, mas como libertação. Porque aquilo que não se funda sozinho também não está condenado ao isolamento final. Tudo que existe repousa sobre uma profundidade que não se ausenta quando a forma treme, quando a memória falha, quando a lei colapsa ou quando o destino parece partir sem mil direções. É por isso que até a perda é relativa, até a queda é relativa, até a destruição é relativa. Nada é pequeno diante da dor, mas a dor não possui a última palavra. O abismo existe sim, porém até o abismo repousa no colo invisível do que o torna possível. Ensinou então que o erro dos sistemas antigos foi imaginar o fundamento como imobilidade perfeita. Mas a origem viva não é rigidez, a raiz última não é uma pedra congelada fora do movimento. A presença não é dinamismo silencioso, não um movimento de algo que vai de um ponto a outro, pois isso ainda pertence ao espaço. Não há sequência de um estado após o outro, pois isso ainda pertence ao tempo.
vitalidade anterior ao contraste entre repouso e fluxo. Ela é repouso porque nada desloca. Ela é refluxo porque tudo dela emerge. Ela é silêncio porque não precisa afirmar-se. Ela é som porque todo ritmo só existe por sua permissão. Até os ciclos mais violentos das miríades são apenas espuma sobre essa profundidade. Então voltou-se a consciência. Disse que muitos reinos trataram a consciência como acidente raro, brilho provisório em uma matéria indiferente. Outros a exaltaram como substância suprema, mas ambas as leituras são incompletas. A consciência em seus estados mais altos é um dos modos pelos quais a presença se reconhece sem jamais caber naquilo que reconhece. Não porque o ser consciente seja centro do real, mas porque nele a fonte pode tornar-se parcialmente lúcida para si, sem abandonar o véu das formas. Aquilo que busca sentido no interior dos cultivadores não é apenas mente em agonia diante do caos. É própria presença insinuando no coração finito uma memória de profundidade que não foi totalmente perdida. E nesse ponto revelou um segredo mais severo. Presença tal não pode ser possuída, não pode ser convertida em técnica exterior, não pode ser aprisionada como doutrina, não pode ser reduzida a fórmula de domínio. Quem tenta segurá-la como objeto já se afastou dela. Quem tenta nomeá-la como posse já traiu. Quem tenta usá-la sem antes deixar se esvaziar pela sua grandeza permanece cercando a fonte sem jamais tocá-la. Por isso, o verdadeiro cultivo não consiste em capturar a origem, mas em tornar-se menos opaco a ela. Não consiste em acrescentar poder sobre poder, mas em remover as crostas que fazem o ser acreditar estar separado da profundidade que o sustenta. A via mais alta não é conquista, é desobstrução. Prosseguiu dizendo que o espaço é presença consentindo distância. O tempo é presença consentindo transformação. A matéria é presença consentindo densidade. A energia é presença consentindo intensidade. A consciência é presença consentindo reflexo. O vazio é presença consentindo não fixação. Assim, o universo inteiro deixa de parecer uma coleção de peças e passa a revelar-se como a arquitetura provisória do aparecer. Nada do que surge é autônomo, mas nada do que surge é falso por isso. A forma é real sem ser soberana. A mudança é real sem ser absoluta. O colapso é real sem ser final. Tudo é verdadeiro em seu nível, mas somente enquanto expressão de uma profundidade que nunca se exaure naquilo que manifesta. Ao encerrar, o lançou a sentença que
cancelou a segunda parte da palestra. Disse que o ser desperto não é aquele que encontra uma última pedra escondida no fundo da existência. É aquele que abandona a necessidade dessa pedra. É aquele que compreende que a raiz não é uma peça, mas uma profundidade viva. É aquele que deixa de procurar a origem como coisa e aprende a participar dela como presença. Então o salão compreendeu que toda a transcendência ainda era pequena diante dessa revelação, porque transcender supõe ultrapassar algo, enquanto a presença tal é anterior até mesmo a gramática do além. Ela não é um ponto de chegada, é aquilo sem o qual nem partida nem retorno jamais poderiam ter existido. Se desejar, no próximo passo, eu posso equilibrar o tamanho das duas partes de forma mais simétrica, ainda sem retirar nenhuma palavra.